principal norma que vai falar sobre o sistema prisional no estado de Minas Gerais. É aquela legislação que possui tópicos que trabalham diretamente com o sistema prisional. E eu vou trabalhar num todo com vocês. Eu vou trazer de forma resumida, mas eu tenho a obrigatoriedade de falar do REMP num todo, falar sobre toda a estrutura dos estabelecimentos prisionais. Quer ver? Já está abrindo a tela aí para que vocês possam ter uma noção base, mas do REMP eu vou ter prazos, eu vou ter noção de grupos específicos, vou ter noção também de equipes que trabalham com a família do preso, vou falar sobre visitas, vou falar sobre os horários para as visitas, tem muito assunto para podermos falar sobre o REMP. Então, já estou começando a mostrar a tela para vocês aí. Depois, quem não tiver esse PDF, me manda mensagem que eu vou enviar esse PDF para vocês, pois ele é importante. Aqui eu tenho um resumo do REMP. Aqui eu tenho as informações direto ao ponto relacionado ao REMP. Deixa eu ver que tem mensagem aqui. Calma aí. Envia lá no grupo, por favor. Deixa eu tentar. Luiz, está gravando? Agora tá. Agora o pau tá quebrando aqui. Deixa eu pedir também a ajuda dos universitários para enviar no grupo. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Meu amor, minha vida, envia no grupo para mim, fazer favor, porque eu não vou conseguir parar aqui, não. Se você tiver acesso, envia para mim. Caso você não tenha acesso, me manda uma mensagem aqui que eu passo para você e você passa lá no grupo. Dito isso, galera, enquanto vamos resolvendo essa demanda aqui, já quero começar com vocês a seguinte classificação. Deixa eu deixar aqui. Isso. Nossa, Deus, a aula de hoje, que isso? É muito convite. Que benção. Galera, deixa eu explicar para vocês aqui. Seguinte situação. A ideia é o seguinte. Eu vou falar sobre o sistema prisional, vou explicar para vocês sobre toda a estruturação dele. O REMP, ele encontra-se desatualizado? Sim. Mas ele pode cair na prova? Também pode. A banca OCP, ela pode, por exemplo, cobrar para vocês conforme a previsão expressa do REMP. E quando aparecer essa palavra conforme previsão expressa do REMP, pouco importa se aquele assunto está desatualizado ou não. O examinador, ele quer saber se você sabe sobre aquele assunto. Por exemplo, o RDD do REMP e o RDD da LEP, eles estão totalmente diferentes, porque o RDD, o regime disciplinar do REMP, ele está desatualizado. Mas é importante sabermos sobre ele? É, porque se cair, o examinador ele vai falar, cobrei conforme previsão expressa do REMP. Não quero nem saber se está desatualizado ou não. Eu cobrei conforme o REMP. E o aluno tinha que saber conforme o REMP. O último concurso teve o REMP, teve uma questão maldita, maldosa ainda, porque pegaram a parte inicial do REMP sobre os procedimentos de movimentação, que inclusive eu vou falar com vocês. Nessas aulas, eu vou ter que trabalhar com o GETAP, com as movimentações que são relacionadas ao REMP, vou ter que trabalhar com vocês de maneira geral. Basta trabalharmos somente com os conceitos disciplinares do REMP, sendo que a banca OCP, ela tem uma tendência para os conceitos disciplinares, mas para cercarmos tudo, para termos noção de todas as informações, eu condensei o REMP e trouxe para nossas aulas. É importante estudarmos tudo do REMP? Não, mas os principais tópicos eu vou trabalhar com vocês. Então, sem mais delongas, nesse resumo que eu fiz para vocês, eu montei uma explicação sobre as penas, quais são as modalidades de regime, só para que vocês tenham uma base. Por quê? O que é que vamos trabalhar dentro de uma unidade prisional? Com os regimes de cumprimento de pena. Eu vou falar que vão ter indivíduos que vão cumprir penas no regime fechado, vão ter indivíduos que vão cumprir pena no regime semiaberto e no regime aberto. E olha aqui, ó, eu tenho a classificação, tipos de regime. Deixa eu até desenhar aqui, ó. Galera, isso é importante. Eu só posso classificar como regime o fechado, o semiaberto e o aberto. O RDD, eu vou falar que esse RDD, ele é um regime disciplinar diferenciado. O RDD classifica-se como regime disciplinar diferenciado. Ele não é regime de pena. Eu nunca
posso trazer na minha prova que o RDD ele vai ser classificado como regime de pena. Eu já vi questão no concurso, onde a questão falava RDD, sendo ele um regime de pena, um regime de cumprimento de pena. Está errado. O RDD ele vai funcionar ou como sanção administrativa ou como uma medida em decorrência da periculosidade do agente. Vamos falar disso mais para frente, mas vocês vão entender que esse RDD é um procedimento administrativo. E aí eu tenho a classificação das penas do regime fechado, quando o indivíduo ele cometer um crime cuja pena seja superior a 8 anos, regime semiaberto, quando o indivíduo cometeu um crime cuja pena fique entre 4 a 8 anos, e o regime aberto, cuja pena seja inferior aí a 4 anos. Daí, eu trouxe as classificações para vocês conforme os direitos que os IPLs vão ter, falei sobre o direito de remissão, falei sobre a possibilidade da visita do cônjuge, falei sobre tudo que é importante. Trouxe, inclusive, as proporções para a progressão de regime. Eu só tenho que incluir a proporção relacionada àquele indivíduo que, porventura, praticar feminicídio. Mas eu vou trazer essa inclusão também para vocês. Nesse resumo, eu trouxe os prazos. Eu não vou delongar quanto a esses prazos, porque vocês vão ler. Foi postado lá no grupo, vocês vão ter a possibilidade de analisar todos esses prazos. Olha aqui, ó, prazo máximo de suspensão ou restrição de direitos de exercício profissional ou da visita, até 30 dias. Prazo máximo que o preso pode ficar isolado devido à sanção disciplinar, fora o RDD, também 30 dias. Depois, isolamento preventivo por gato motivado do diretor-geral da unidade prisional, até 10 dias. Vale questionar isso aqui. Aqueles que não estão no grupo, direto ao ponto, questiona vocês. Qual que é o prazo máximo para a classificação da solitária, que é previsto lá nas regras de Mandela? Porque os prazos eles podem se confundir. Eu posso ter uma confusão entre o prazo da solitária, que é previsto nas regras de Mandela, e o prazo para isolamento preventivo, que é igual tanto na LEP quanto no REMP. E aí, você sabe qual que é o link do grupo Telegram? Aí o Telegram, eu vou trocar uma ideia com vocês, ô Rogério, pode me mandar uma mensagem posteriormente, que eu explico como que funciona, daí eu passo para você o link. Vinícius, até 30 dias, com intervalo de 10 dias. Exato, Vinícius, aqui eu estou falando desse prazo que é previsto do REMP e da LEP, prazo para isolamentos no máximo. Mas guardem, para quem não tem essa notícia, para quem não tem essa informação, nas regras de Mandela, eu tenho um prazo máximo para solitária. O prazo máximo para solitária, que também é um isolamento excepcional, é de até 15 dias, beleza? Passou disso, eu estou falando de uma solitária prolongada. Eu estou falando de uma solitária que não é permitida em tese, ok? Então, 15 dias para que vocês não errem. Espera aí, que está chegando. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ô, Rogério, não esquece de me mandar a mensagem, não? Fazendo favor. Eu vou até deixar meu número aqui, 31 998 18 6382. Me manda mensagem fazendo favor que eu te respondo, beleza? Que eu te passo o link do Telegram. Galera, dito isso, vamos dar continuidade. Olha os períodos também dos isolamentos. Coloquei tudo mastigado para vocês. Ah, professor, não estou conseguindo estudar. Aqui, ó, tá mastigado. Isso aqui tá direto ao ponto. Se você falar que não tá conseguindo estudar com isso, com esse material, aí é um pouco complicado. Tem que ter também a questão da querência. Aí a querência entra também no lugar. Galera, vamos começar dos primórdios. Vamos começar daquilo que é elementar. Todas as vezes que vocês falarem sobre REMP, sobre o regulamento que trabalha com o sistema prisional do Estado de Minas Gerais, vocês devem lembrar que o REMP, ele quer padronização. 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 Para padronizar. Vai mandar no grupo do Zap, manda também aqui esse material. Deixa eu aproveitar aqui, já mandar de uma vez, já apago e já venço essa guerra com vocês. Calma aí. Já fica no jeito. Deixa eu vencer essa guerra.
Aí, ó, tá lá no grupo do WhatsApp também, resolvido agora. Excelente. Quem estiver precisando aí pode ter contato direto lá no grupo do WhatsApp. Vencida a guerra, vamos dar sequência. Galera, muito obrigado. Você é top 100. Fico muito feliz. E saibam que isso aqui é feito de coração, viu, galera? É com o objetivo central de ver vocês aprovados. Eu fico muito feliz em perceber que vocês confiam no meu trabalho e estão buscando aí a máxima excelência quanto a conteúdo. Mas vamos voltar aqui, ó. Seguinte ideia. O artigo 1º, ele começa com a seguinte narrativa. Este regulamento e normas de procedimento, classificado como REMP, tem como objetivo parâmetros legais e metodológicos regulamentar as atividades envolvidas no âmbito da Subsecretaria da Administração Prisional, SUAP. Mudaram o nome, mas esse nome não faz efeito para vocês. Agora, o conteúdo elementar é esse aqui, ó, padronização. Senhores, o mesmo POP, procedimento operacional padrão, que é aplicado na Nelson Hungria, vai ser aplicado na Estevão Pinto. O mesmo procedimento que é aplicado lá na Kunchichina vai ser aplicado aqui em Bangladesh. São procedimentos iguais. Quando eu for fazer um bate-cela, chegar para o preso e gritar para ele, preso, procedimento. Quando eu fizer isso, ele já vai saber qual é o procedimento que vai ser adotado. Por exemplo, procedimento de chegada de um IPL daquela cela específica. Eu já vou falar para o preso, procedimento. Todo mundo vai ajoelhar, na verdade, eles não ajoelham, mas todo mundo vai agachar e ficar de costas para o policial penal. Se um IPL pelo menos brincar que vai levantar, o que acontece? Métodos pedagógicos que vocês vão aprender dentro do estabelecimento prisional. O IPL ele tem que respeitar o procedimento, ele tem que saber que na unidade prisional existem procedimentos que são padronizados em todas. Então, quando eu chego dentro do pavilhão, eu falo procedimento, o preso ele já está preparado para aquele procedimento que será executado. E esse procedimento é o mesmo em todas as unidades prisionais. Professor, mas eu trabalhei no contrato. Esquece. É a mesma coisa de dirigir. Eu vou saber conforme o que eu aprendi na lei. Eu vou, no momento do exame, aplicar aquilo que é aplicado na lei, beleza? Então, a padronização é o objetivo central do REMP. Olha aqui, ó, como padronizar procedimentos da rotina diária, das áreas e atendimento ao preso, e a segurança das unidades prisionais subordinadas à Subsecretaria de Administração Prisional. Eu tenho a ideia de padronização. Agora, pelo amor de Deus, isso aqui, ó, é minha aposta de prova para o REMP. E por que eu falo que é aposta de prova? A banca OCP, quando ela trabalha com a LEP, ela ama trabalhar os conceitos das unidades prisionais. Ela pode fazer isso com o REMP? Pode, a mesma coisa. Assim como o examinador visualiza essas unidades prisionais importantes lá na LEP, esse mesmo examinador ele pode visualizar essas unidades prisionais importantes aqui no REMP. Então, aqui eu quero a máxima atenção dos senhores. Peço muito cuidado, porque quando falarmos desse ambiente de estabelecimento prisional do REMP, vamos ter algumas divergências conforme a LEP. Então, o foco é o seguinte: aprendermos a classificação das unidades prisionais existentes aqui no REMP, a partir do artigo 91, e entendermos a diferenciação dessas unidades prisionais previstas do REMP com aquelas unidades prisionais que são previstas lá na LEP. E eu quero trazer uma notícia para os senhores. Eu também tenho classificação das unidades prisionais dentro da NEP, mas eu tenho uma aula lá no YouTube que explica as diferenças entre as três. Mas ainda assim, na aula de hoje, eu tenho um compromisso com vocês de fazer com que todos gravem devidamente as diferenciações entre as unidades do REMP e as unidades lá da LEP. Então, dito isso, senhores, vamos começar as nossas informações. Prestem atenção aqui. Isso é importante. A minha aposta de prova para o REMP é relacionada ao artigo 91. Então, começamos.
passamos todos os dias em determinados pontos e visualizamos uma classificação no muro, Ceresp. O que é o Ceresp? É uma unidade específica? Sim. Todo mundo, sempre quando falar, o indivíduo foi enviado para o Ceresp Gameleira. Ninguém sabe qual é a finalidade do Ceresp, mas vocês são obrigados a saber. Primeiro, o Ceresp, ele é um hotel do preso. Por quê? Ele é um centro de remanejamento. O Ceresp, ele é um local para que o preso fique provisoriamente aguardando vaga. É um típico hotel. Ele não vai morar lá. Ele vai ficar provisoriamente. Observem aqui a narrativa. Ceresp, Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. Daí eu tenho a classificação: unidades prisionais próprias para a custódia de presos que serão remanejados para outras unidades prisionais. Aí você sabe o que o examinador pode fazer na sua prova? Colocar que o Ceresp, ele é um local para cumprimento de pena no regime fechado, porque é isso que ele faz lá na LEP. Ele mistura os conceitos. Ou ele colocar que o Ceresp, ele só vai ser ali aplicado para indivíduos que estão cumprindo pena no regime fechado ou indivíduos que estão cumprindo pena no regime ou no regime semiaberto ou no provisório. Está errada a informação. Lembrem-se que o Ceresp, ele é um local de aguardo para vaga em local apropriado. Deixa eu ver aqui, o policial penal de Ceresp Gameleira deve trabalhar bastante, muito, muito, muito. Ceresp Gameleira é um dos principais estabelecimentos prisionais dentro aqui da nossa jurisdição. Infelizmente, Ceresp Gameleira recebe uma demanda altíssima. Aí, ó, gente, muito obrigado, meu amor. Ela postou aí o link do YouTube. Fico muito feliz. Obrigado por me auxiliar, por sempre me auxiliar, inclusive. Poderiam abrir vagas para lá, o Daniel, não sei, porque no último concurso não teve vagas de remanejamento. Mas voltem aqui. Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, classificado como Ceresp. Unidades prisionais próprias para custódia de presos que serão remanejados para outras unidades prisionais. Eu vou aguardar no Ceresp. Aguardar. Beleza? Então, eu tenho que aguardar vaga em local apropriado. Então, professor, existe uma súmula do STJ, súmula 582, se eu não me engano, que fala que manter o preso no regime mais gravoso que o que ele deveria pode fazer com que ele venha ali ser solto. No Ceresp, vou ter essa mesma aplicação? Não, porque o Ceresp é local apropriado para o preso aguardar vaga em local específico, local próprio para ele, beleza? Então, vamos lá. Ceresp, já expliquei para vocês. Agora, o presídio. O presídio aqui, ele começa com a seguinte classificação. Presídio, unidades prisionais próprias para custodiar presos provisórios. Contudo, pode acolher presos condenados até a liberação de vagas em estabelecimentos adequados. Seguinte questão. Quando falamos dos presídios, conforme o REMP, ele pode ter presos condenados. Ele pode ter os presos que são classificados como presos condenados. Porém, esses presos condenados, eles estão provisoriamente, eles estão aguardando vaga em local adequado. O presídio, ele vem... Olha aqui, ó, como que eu gravei a classificação de presídio? O presídio, ele puxa o P de provisório. Provisório. Ah, professor, mas assim fica difícil. Não, aqui, ó, PR de provisório, PR de presídio. Ah, professor, mas eu ainda assim eu vou confundir presídio com penitenciária. Não vai. Eu vou explicar para vocês por que vocês não vai. Calma aí que eu vou chegar nessa parte. Deixa eu só permitir aqui. Ô, gente, que bênção. Hoje está sendo a aula que eu estou tendo o maior número de pessoas simultaneamente assistindo. Muito obrigado a todos vocês. São 55 pessoas
E isso me dá muita alegria, faz com que eu perceba que estamos no trilho certo. Que Deus abençoe todos vocês e que essa aula possa enriquecer o conhecimento de todos. Deixa eu ver. Seresp pode ser para preso de qualquer regime? Rafaela, exatamente. O Seresp, ele é classificado aqui como local para aguardo. É um local para que o preso ele possa ficar momentaneamente, e todo e qualquer preso. Não existe uma classificação para qual regime. Todo e qualquer preso ele pode passar pelo Seresp conforme o REMP. Galera, o REMP ele está desatualizado. Infelizmente, se formos olhar quanto à legislação própria, as coisas que aqui aparecem são absurdas. São bem absurdas. Por quê? Se eu for observar na letra da lei, essa ideia de ter uma unidade prisional para receber todo e qualquer preso fere o princípio da individualização da pena e o princípio da individualização da execução penal. Mas temos que dançar conforme a música. Se o Seresp ele tem essa classificação, então vamos seguir essa devida classificação para ele, tá ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade de perguntar, mas é essa a ideia. Dentro da lei, é essa as classificações que devem ser seguidas. Show de bola? Então, vamos dar continuidade falando sobre esse contexto do Seresp. Vamos dar a nossa devida sequência. Aqui, passei para vocês o bisuzão. Guardem esse bizu, porque esse bizu pode, talvez, te salvar na hora da prova. A classificação dos presídios, que é o PR de provisório, e também a classificação das penitenciárias, para não confundir presídio, PR de pré, voltado para provisório. Lembrando que, conforme a ANEP, os presídios, eles possuem uma lotação máxima. E a lotação máxima para esses presídios será de até 400 presos, ou de 400 detidos, melhor dizendo. Professor, de qual a diferença seria para presídios, já que os dois são presos provisórios? Ô, Carison, na verdade, o Seresp, ele aceita todo mundo. O Seresp é um hotel mesmo, pouco importa se você é condenado, se você é provisório, se você é da Conchichina ou de Bangladesh. Vai lá para o Seresp. O presídio, ele é especializado em receber presos provisórios. Então, a estrutura do presídio é própria para presos provisórios. E o que vai diferenciar esse presídio do Seresp? O presídio, ele é especificadamente criado para presos provisórios. Daí, o presídio ele traz uma excepcionalidade, que é acolher presos condenados que aguardam vaga no regime adequado. Professor, não consegui ver a diferença ainda assim. A diferença é que o presídio vai ser próprio para manutenção do preso provisório. O Seresp, ele é um local de aguardo. O Seresp é um local de curta permanência. Pode anotar desse jeito na sua prova. No seu material. O Seresp, ele é local de curta permanência. O presídio, ele é local próprio para o preso provisório, então o preso provisório ficará lá a longos prazos ou a longas datas, caso necessário, e também ele pode abrigar excepcionalmente e provisoriamente os presos condenados. Deixa eu ver. Daí foi perguntado, e os presos provisórios ficam juntos com os presos condenados Seresp na mesma cela? Não. Quando eu falar sobre todas essas unidades prisionais, obrigatoriamente eu vou ter a separação nos pavilhões e nas alas. Então, vocês podem anotar isso também. Obrigatoriamente, presos condenados dos presos provisórios são separados. Isso na LEP, isso no REMP, isso na NEP e também nas regras de Mandela. Existe uma exigência nas 4 legislações que vão determinar a separação desses IPLs, classificados como condenados e provisórios. Mesmo que esteja no Seresp, que é um centro de remanejamento, eu vou ter alas e pavilhões para que essas pessoas fiquem em
estruturas separadas. O estabelecimento prisional, quando vocês entrarem, vocês vão ver que existem vários prédios, e esses prédios justamente servem para garantir essas separações. O estabelecimento prisional classificado como Seresp também tem esses prédios, em regra, também tem esses prédios. Se formos analisar a estruturação desses conjuntos arquitetônicos, obrigatoriamente eles são separados por prédios. Deixa eu ver, Seresp é a porta de entrada do sistema, exato. Exato aí, ó. Se você colocar dessa forma, é a porta de entrada, é onde vamos fazer o check-out, o indivíduo, o check-in, na verdade. Ele vai chegar, vai receber as boas-vindas no Seresp, depois ele é enviado para o local adequado. Seria um local de check-in para todos, sabem que a suíte master vai ficar no Seresp. Então, senhores, guardem isso, guardem essa noção. E entendam, independentemente de qual seja a estrutura, qual seja a unidade prisional, eu vou ter a devida individualização desses indivíduos. Eu vou separar os presos condenados dos provisórios, independentemente de qual seja o lugar, qual seja a legislação. Em todas elas eu tenho essa obrigatoriedade. Todos chegam e saem, recebem seguro preso. Exatamente. Exatamente. Para quem já trabalhou no contrato, sabe. É provisoriamente. Tanto é que aqui uma curiosidade para vocês, no Seresp, os IPLs, eles não recebem o kit. O kit eles vão receber quando eles chegarem na penitenciária ou no presídio. O kit eu vou falar para vocês o que tem nesses kits nas nossas aulas, ou na aula de hoje, ao decorrer dela, ou na próxima aula. Toda a região de Minas tem um Seresp? Em regra, deveria. Na lei é feita essa ideia, mas na prática, não. Vamos lá. Dando continuidade. E o IPL pode ficar no presídio posteriormente ir para o Seresp. Deixa eu só ver aqui. Até de ir para a penitenciária. Pega aí, Otávio, só para poder entender a sua pergunta, porque você trouxe o IPL, ele pode ficar num presídio, depois ir para o Seresp? Não. O Seresp, ele é a porta de entrada. Posteriormente, ele é enviado para o local adequado. Então, ele chega no Seresp e é distribuído. O Seresp é um centro de distribuição. Então, guardem, centro de remanejamento. A palavra já diz tudo, centro de remanejamento. Eu vou pegar o indivíduo, receber e decidir para onde que ele vai. Professor, mas na prática, esquece da prática. Na lei, eu vou ter esse conceito de chegar no Seresp, posteriormente ser enviado para o local adequado. Se a família não manda, fica na... Exatamente isso. Estão conseguindo entender? Voltem aqui, porque temos outras... Mas mesmo se não tiver vaga, no caso, mesmo se não tiver vaga no Seresp, é isso que você está falando, porque, deixa eu só fazer a classificação para vocês. Seguinte situação, a porta de entrada de todo IPL vai ser, para que vocês possam entender, no Seresp. Aí, chegou no presídio, aqui, ó, unidades prisionais próprias para custodiar presos provisórios, contudo, podem acolher presos condenados até a liberação. Não posso enviar o preso para um presídio, o preso que eu estou falando aqui, provisório. Eu não posso enviar ele para o presídio e depois mandar para o Seresp, porque o presídio é um local apropriado para o preso provisório. O preso provisório tendo vaga no presídio, pronto, está resolvido. Ele tem vaga no local adequado dele. Agora, eu posso falar do preso condenado, por exemplo, professor, e o preso condenado? Ele chegou, ficou no presídio, mas no presídio também não tinha vaga. E, posteriormente, ele teve que ser enviado para o Seresp. Pode ser enviado para o Seresp o condenado. O condenado. E logo na sequência que passou pelo Seresp, aí ele vai para a penitenciária ou ele vai para o complexo penitenciário. Beleza? E, para quem já trabalhou no sistema, sabe, o Seresp é igual coração de mãe. Todo mundo entra, todo mundo cabe. Professor, pesquisa depois Seresp Gameleira para vocês verem. Autora. Se tem 50, é porque cabe 50. Se tem 100, é porque cabe 100. Beleza? Dito isso, então, os presídios, unidades prisionais próprias para custodiar presos provisórios, contudo,
podem acolher presos condenados até a liberação das vagas em estabelecimentos adequados. Otávio, você conseguiu entender a explicação? Agora quebrou a sua dúvida? Então, esses presídios, eles servem para custodiar esses presos provisórios. Então, uma vez que ele já caiu no presídio, não precisa mais falar de Seresp, porque ele achou a vaga no local adequado. O condenado, ele passa por esse presídio até a liberação de vaga em local adequado. E onde que é esse local adequado? Aqui, ó. Ou o complexo penitenciário, ou as penitenciárias. Vamos primeiro com as penitenciárias. Professor, as palavras são parecidas, presídio penitenciário. Como que eu vou gravar para não errar? Galera, tá aqui, ó. Olha que coisa mais bonita. Penitenciária tem o PEN. O PEN significa o quê? Pena. Pena. Aqui, ó. E quem que está cumprindo pena? Aquele que foi condenado. Pronto. Se vocês gravarem dessa forma, vocês vão facilitar a vida de vocês. Penitenciária é a pena. Então, se ele está numa penitenciária, ele encontra-se cumprindo uma pena, automaticamente eu sei que é ou regime fechado ou semiaberto. Deixa eu até ver aqui as mensagens chegando. Daniel, ele falou, o condenado que for reincidente tiver pago a pena, se cometer novo crime, tem que passar pelo mesmo Seresp de novo? Daí vai depender se não existe vaga. Uma coisa que eu quero que vocês guardem. Quando falarmos do Seresp, o Seresp, ele independe da questão de cumprimento de pena ou de qualquer outro aspecto relacionado à aplicação da pena. O Seresp é um centro de distribuição. O Seresp é para manter um indivíduo até ele encontrar vaga em local adequado. Então, pode ser que ele já seja reincidente, mas o Seresp ele vai servir para remanejar a aplicação dos procedimentos de reeducação, de reinserção social, eles em tese, eles não vão acontecer no Seresp, eles vão acontecer ou nos presídios ou nas penitenciárias. O Seresp é um hotel, é um local provisório, é a porta de entrada. É como se eu criasse ali uma porteira, dali para frente é só pau quebrando. Deixa eu ver. Seresp não é obrigatório, é o local de aguardo. Exatamente, exatamente. Eu não vou falar numa obrigatoriedade que o indivíduo tem que ir para o Seresp. Pode acontecer dele achar uma vaga direto no complexo penitenciário, ou achar uma vaga direta na penitenciária. Daí eu mando para lá, entendeu? Agora, quando eu não tenho essa vaga momentaneamente, ou quando tem qualquer procedimento administrativo para ser executado, enquanto o procedimento administrativo é executado, eu vou ter esse indivíduo aguardando o procedimento no Seresp. Vamos voltar nele aqui, ó. Unidades prisionais próprias para custódia de presos que serão remanejados para outras unidades prisionais. Local de aguardo, local onde ele vai aguardar o procedimento de envio para outro estabelecimento. Não quer dizer que, obrigatoriamente, ele foi condenado, ele vai para o Seresp, depois do Seresp, ele vai para o estabelecimento prisional próprio. Não. Só que quando ele cai no Seresp já sabendo que ali ele tem um prazo curto para poder ficar. Show? Deixa eu ver aqui, Seresp não é obrigatório. Essa minha dúvida, será obrigatório ou não? Não, o Seresp não é obrigatório. Eu não tenho essa ideia do Seresp ser direcionado para todos os IPLs. O indivíduo ele foi condenado, por exemplo, ele foi condenado para poder cumprir pena na Estevão Pinto. Ele já vai direto para Estevão Pinto. Olha, eu vou pegar o caso do indivíduo que matou o Gari. O indivíduo que matou o Gari, ele já foi enviado diretamente para o presídio, que é lá de... Ai, gente, Caeté. Caeté mesmo. Se tiver vaga, ele vai com Deus. O indivíduo que matou o Gari já foi com Deus para lá. Já foi, passou pela audiência de custódia. Lá na audiência de custódia já explicaram para ele qual que vai ser o procedimento. E lá ele já está cumprindo ali a guerra dele, desenrolando a guerra dele. Deixa eu só ver aqui. Em Neves, por exemplo, não envia para o Seresp, envia para o presídio. Antônio Dutra Ladeira, se for crime comum, se for crime contra a dignidade sexual, vai para o presídio Martim Drummond, sendo essas portas de entrada em Neves. Exatamente.
Exatamente, ô Marcos. Perfeito sua colocação. Esse aí vai sair definindo a cadeia. Ô, galera, quanto a esse Seresp, entenda, ele é um procedimento de remanejamento, mas ele não é obrigatório. Mas quando o preso cai nesse centro de remanejamento, ele rapidamente sairá de lá. Show de bola? A Drummond tem uma galera boa que eu conheço trabalhando lá, e a Dutra também. E a Dutra e a Drummond, elas não têm classificação de Seresp. Conseguiram entender? Dito isso, deixa eu voltar aqui para que vocês possam entender, compreender um pouco mais. Galera, estão conseguindo acompanhar o raciocínio e os debates que aqui estão sendo feitos? Guardem essa aula e principalmente essa parte aqui, que isso aqui é o coração daquilo que talvez a banca OCP possa se interessar do REMP. Vamos lá. Então, o complexo penitenciário é a penitenciária. Esse PEN aqui, ele já vai puxar o conceito de pena. Então, esse PEN aqui, ele é válido para que vocês possam guardar sobre a ideia de pena. Pena daqui e pena de lá. Olha aqui, ó, complexo penitenciário. Eu vou falar primeiro da penitenciária, que é a adequação exata para vocês quanto à estrutura. Penitenciária, unidades prisionais próprias para custodiar presos condenados no regime fechado ou semi-aberto. Aí, eu tenho um perigo para poder tratar com vocês. Primeiro perigo é porque lá na LEP a classificação das penitenciárias está diferente. Então, para que vocês possam entender, na LEP as penitenciárias, elas vão ter uma ideia totalmente equivocada. Vou até trazer aqui o conceito para que vocês possam entender. Deixa eu abrir o meu documento aqui, que mostra a diferenciação. E outra coisa, a LEP, ela traz uma ideia sobre as penitenciárias que o examinador, ele ama cobrar. Seguinte situação, guardem isso, as penitenciárias, conforme a LEP, elas são construídas em locais afastadas do centro urbano. Aqui no REMP fala alguma coisa de serem afastadas do centro urbano? Não. O REMP não classifica se as penitenciárias serão próximas ou afastadas do centro urbano. Até aqui está perfeito. A LEP, ela obriga que as penitenciárias sejam afastadas do centro urbano. Vocês podem anotar isso no material de vocês, porque eu fiz uma aula de correção no sábado, todo mundo viu. Foram pelo menos umas 3 questões da banca OCP em concursos diferentes, falando sobre a ideia de penitenciária. E sempre com a mesma pegadinha, falando que as penitenciárias iam ser construídas próximas de centro urbano, sendo que as penitenciárias, elas são construídas afastadas do centro urbano. Agora temos uma outra informação que ela deve ser muito bem tratada e devemos ter cuidado quanto a ela. Olha que informação capciosa. As penitenciárias do REMP, elas servem para abrigar presos do regime fechado ou semi-aberto. Porém, as penitenciárias da LEP, elas servem para abrigar os presos no regime fechado. Não existe classificação lá na LEP para os presos no regime semiaberto. Então, a LEP, ela não vai falar sobre classificação para presos no regime semiaberto quando estivermos tratando da penitenciária. Outro conceito que é importante para vocês, que vocês devem levar para a prova, é que lá na LEP não fala de complexo penitenciário. Estão percebendo a riqueza de detalhes que pode ser importantíssimo na prova de vocês? Então, aqui, anotem, tenham cuidado. Isso aqui é o suco da banca OCP. Para quem está fazendo questão da banca OCP, sabe que ela trabalha com isso aqui. É letra da lei invertida. É letra da lei com conceitos totalmente invertidos. Penitenciária. Então, vocês vão ter que anotar. Eu estou falando da penitenciária da LEP ou estou falando da penitenciária
do REMP. Porque se for do REMP, eu estou tratando das penitenciárias que recebem presos do regime fechado ou do regime semiaberto. Lá na LEP, somente presos do regime fechado. Penitenciária da LEP, somente presos do regime fechado. Outra informação importantíssima. A LEP, ela não possui complexo penitenciário. A LEP não fala sobre complexo penitenciário. Podem até olhar aí, quem tiver com material, pesquisem, se eu não me engano, lá na LEP vai estar ali, ou no artigo 88, ou no artigo 87. Um desses dois aí fala sobre a penitenciária. E lá vocês vão ver que não há classificação de complexo penitenciário. E isso é uma bomba para a prova de vocês, porque o examinador vai cobrar. Conforme previsão expressa da LEP, é considerado estabelecimento prisional, exceto. Aí está com complexo penitenciário lá. O aluno fica perdido, ele fala, meu Deus, eu já estudei complexo penitenciário. Sim, meu amigo, você estudou complexo penitenciário no REMP, não na LEP. Então, tenha atenção quanto a essa maldade. E um aviso para vocês, a banca OCP, ela gosta de trazer uma série de questões corretas. Por exemplo, ela coloca 5 questões corretas na sequência e, de repente, ela taca uma questão incorreta. Do nada! Imagine essa questão incorreta falando sobre complexo penitenciário e o complexo penitenciário sendo a alternativa incorreta. Então, é isso que eu quero que vocês se atentem. É isso que eu quero que vocês entendam, para não errar. Isso aqui é importantíssimo. Mas vamos lá. Por quê? Eu falei do complexo penitenciário. Esse complexo penitenciário, ele serve para quê? Ele é uma unidade prisional própria para custodiar. Aí mora o perigo. Eu tenho um complexo penitenciário recebendo presos provisórios. A penitenciária, não. A penitenciária, ela recebe somente presos que estão cumprindo pena. Porém, o complexo penitenciário recebe os presos provisórios. Aí vocês vão lembrar, penitenciário, complexo de complemento. Então, o complexo penitenciário, o complexo complementa, recebe também os presos provisórios. Então, complexo penitenciário, ele serve para receber presos provisórios e os presos condenados. Quando for os condenados, já é um assunto aqui chave, condenados ao regime fechado e ao regime semiaberto. Agora, os provisórios, eles são classificados somente nessa ideia que aguardam o cumprimento de pena, que aguardam, na verdade, a sentença. Show de bola, estão conseguindo compreender o raciocínio sem nenhum estresse. Até aqui, eu posso dar sequência? Excelente. Só os bons. Senhores, eu até fiz uma observação, uma sutil diferença entre complexos penitenciários e as penitenciárias. Nesta senda, estude e entenda qual a diferenciação entre complexo penitenciário e penitenciário. Mais ou menos eu falei a mesma coisa ali. Mas vamos lá, todos os casos valem para fechado e semiaberto. Até aqui, sim. Vamos dar sequência. Por quê? Olhem aqui, ó. Hospitais de custódia e de tratamento psiquiátrico. Aqui, esses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, eles são os mesmos, a NEP, REMP e também o NEP e a NEP. Como assim, professor, é o mesmo? Eles vão servir para receber aqueles indivíduos que eles estão passando por algum tratamento em decorrência da inimputabilidade deles. Então, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico relacionam-se à inimputabilidade do indivíduo. Outro conceito que vocês devem ter máxima atenção possível. Casa do albergado. A casa do albergado da LEP, ela
pode ser construída próximas de centro urbano, sem problema algum. Ela não terá nenhuma estruturação de grades ou qualquer outra barreira que evite fuga. Então, a casa do albergado ela é uma casa de verdade e não cria aquele ambiente de cercamento. Só que a casa do albergado da LEP serve para o cumprimento de pena de final de semana. A casa do albergado aqui no REMP não tem essa mesma classificação. Então, aqui, ó, unidades prisionais próprias para custódia de presos em regime aberto. Não fala nada sobre cumprimento de pena de final de semana. Então, quando vocês forem falar da casa do albergado lá da LEP, vocês devem lembrar que a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena no regime aberto e também a pena de limitação de final de semana. A casa do albergado para o REMP, ela é unidade específica para o cumprimento da pena no regime aberto. Nada mais, nada menos que isso. Beleza? Então, dito isso, vamos dar outra sequência às nossas informações. Então, vamos aqui, ó. Centro de referência à gestante. Unidades prisionais próprias para custódia de presas gestantes ou puerperas. Outra informação que vocês devem anotar, senhores. E podem anotar que essa aqui também é pertinente. Deixa eu até colocar aqui, ó. Lá na LEP vai falar sobre esse centro de atendimento às gestantes com prazo específico. No REMP, eu tenho outro prazo, eu tenho outra ideia. Esse local relacionado ao centro de referência de atendimento à gestante dentro do REMP, ele fala que a mulher ela poderá ficar num prazo específico. E aí eu questiono a vocês. Vamos ver se alguém que vai aceitar valendo uma paçoca. A questão é o seguinte, se aparecer que o centro de referência da gestante privada de liberdade do REMP, ele vai abrigar as gestantes dos 0 ou dos 6 meses até os 7 anos. Está correto? Vai abrigar as gestantes. Ó, o Vinícius trouxe errado, outros alunos estão classificando que sim, vai ser correto, errado. E aí, para quem falou que é errado, qual que vai ser o prazo daqui, então? Lá na LEP é correto esse prazo. O prazo dos 6 até os 7 anos. E aqui, qual que vai ser o prazo? O que vocês acham? Questionam a todos. Já vou até anotar para vocês, não é o mesmo. Olha que putaria, olha que maldade. O prazo aqui desse centro de referência da gestante privada de liberdade é de duração dela nesse centro de referência pelo prazo de 1 ano. Como assim, professor? Ela pode ficar aqui até o prazo de 1 ano. Onde que tem isso, professor? Está lá no parágrafo 4º. Vocês podem pegar o artigo 91, no parágrafo 4º, vocês vão ver isso. Artigo 91 mesmo. Artigo 91, parágrafo 4º. Quem quiser pegar o REMP aí pode ler à vontade. Ele vai falar basicamente as unidades prisionais relacionadas à assistente de referência gestante, elas são equipadas, estruturadas para possuir a permanência das presas gestantes após o parto, juntamente pelo prazo de 1 ano até, aqui ó, presas gestantes até 1 ano após o parto, juntamente com seus filhos. Então, o prazo que lá na LEP fala-se dos 6 até os 7 anos de idade, aqui no REMP é tratado como 1 ano. Como que eu vou guardar isso? Como que eu vou gravar isso? Senhores, estamos no estado da cifudência. E na cifudência temos que dar nosso jeito. Se vira. A frase motivacional do dia é qual? Se vira. Estou na cifudência, eu estou aqui para isso mesmo, estou para me ferrar. Como que eu vou fazer? Vou fazer acontecer, não tem outro jeito. É só lembrar aí, ó, Rafaela, licença maternidade de 1 ano, pronto, matou. O edital tá para sair logo, logo, ó, antes da corrida, hein? Olha lá, hein? Todo mundo correndo na corrida da Polícia Penal, com o edital já
ciente, o aluno correndo, pensando, meu Deus, hoje à tarde eu tenho que chegar em casa e estudar, porque eu quero, ano que vem, correr como servidor. E, ô, gente, vocês viram a premiação dos primeiros colocados? Eu fiquei pensando, gente do céu, trem tá bom. Mas como que eu vou gravar? Galera, eu particularmente, eu guardo fazendo o seguinte. Coloquei LEP e coloquei... Oh, esse computador, ele tá na hora da morte já. Coloquei LEP e coloquei REMP. O REMP é o prazo de 1 ano. Eu coloco de forma bem simples. Mulher grávida, REMP, 1 ano. Mulher grávida, LEP, 6 meses até os 7 anos. Professor, mas caiu, sei lá, um outro nome. Não, mas eu vou lembrar que a mulher que encontra-se com o neném recém-nascido. Estava grávida, ganhou recém-nascido. No REMP, ela pode ficar nesse centro de referência até 1 ano. Na LEP, ela pode ficar de 6 meses até os 7 anos. Não tem como fugir muito disso, não. A professora, mas tem outros assuntos para poder gravar. Aí, voltamos a falar. Estamos no momento de viver a cifudência. Não tem como. Não tem como. Eu não vou falar para você, vai ser lindo. Não vai, não. Vocês vão passar aperto. Vocês vão se ferrar. Mas, ou é isso, ou se não, é viver essa mesmice que vocês estão vivendo hoje e não estão satisfeitos. Ninguém aqui está satisfeito da forma que está vivendo. Então, é pagar a etapa e fechar a cara e ir. Eu também estou me ferrando, tá todo mundo se ferrando. E outra coisa, galera, estava conversando com duas pessoas diferentes, e respeito totalmente essa ideia sobre os traumas. E todo mundo aqui está traumatizado. A vida, ela é dura, a vida nos gera traumas. Professor, eu tô com medo de às vezes dar errado de novo. Galera, até a gente morrer, muita coisa vai dar errado. A vida de acertos é 1% dos 99% que a gente faz. A gente vai se ferrar. Um bocado de coisa. Mas é dessa forma que a gente conquista. Não tem receita mágica, não. Não existe aquela ideia, não, eu vou fazer, vai dar certo e eu vou conquistar. Não. A gente vai se ferrar no meio do caminho, a gente vai se ferir, mas se a gente desistir é pior. Aí chega nos 60 anos de idade, a gente olha para trás e pensa, por que eu desisti naquela época que eu tinha capacidade de lutar? Por que eu não dei 1% a mais que eu deveria ter dado? Então, bora, fecha a cara, entenda que isso aí é o necessário para que a gente possa chegar àquilo que a gente tanto sonha. Dito isso, destaco para vocês. Agora vamos falar sobre o conselho disciplinar. Um assunto que existe somente no REMP. Somente aqui. Não tem classificação de conselho disciplinar na LEP. Então, se o examinador quiser trazer um assunto diferente de todas as demais matérias, ele pode trabalhar com o conselho disciplinar. E esse conselho disciplinar, ele serve para julgamento, ele serve para analisar a responsabilização do IPL perante as faltas disciplinares que, porventura, ele praticar. Então, a gente tem a necessidade de ter atenção quanto a esse conselho disciplinar. E olhem as narrativas que nele vai apresentar, que são narrativas importantes. O conselho disciplinar é organizado pelo diretor-geral da unidade prisional e destina-se ao processamento e julgamento das faltas disciplinares cometidas pelos presos, bem como a combinação das devidas sanções disciplinares. Então, o conselho disciplinar é órgão de julgamento. Julgamento. E ele vai ser presidido pelo diretor da unidade prisional. Cabe ao diretor observar todos os procedimentos que são adotados nesse conselho. E junto a isso, eu vou ter uma composição, que é uma composição importante. E observe como que vai funcionar essa composição. Então, vamos lá, parágrafo único. Cabe ao diretor-geral, como responsável pela organização e estruturação do Conselho Disciplinar, a designação dos seus respectivos membros suplentes. Ideia é a seguinte: eu tenho uma composição geral do Conselho Disciplinar, que vai ser de, no mínimo, 6 membros titulares.
e eu tenho uma composição de membros votantes. Eu não posso confundir a composição dos membros gerais, que são aqueles que vão trabalhar com toda a parte administrativa, com os membros votantes. Os membros votantes é os que vão falar se o indivíduo pode ou não ter a aplicação de uma sanção disciplinar. Então, vamos para os membros gerais. Então, o Conselho Disciplinar é composto de, no mínimo, 6 membros titulares, capazes e experientes. A saber, quem são eles? O presidente, representado pelo diretor-geral da unidade prisional, e aqui que mora a maldade. O presidente representante pelo diretor-geral da unidade prisional. Ele pode delegar para outros diretores. Quem são esses diretores? Diretores setoriais. Eu devo ter cuidado? Devo, porque existem outras modalidades de diretores. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, para que vocês tenham uma noção. Quando eu falar lá da CTC, eu tenho a classificação da CTC, onde existem diretores adjuntos. Eu não posso confundir diretor adjunto com diretor setorial. O conselho disciplinar pode ter delegação para o diretor ou os diretores setoriais, e não para diretores adjuntos. Não, professor, é muito detalhe, muito. Guardem. Os diretores setoriais podem receber a responsabilidade de presidir, de serem os presidentes do conselho disciplinar. Então, é isso. Além, eu posso ter um secretário que vai ser responsabilizado por redigir todos os documentos desse conselho disciplinar e, obrigatoriamente, aqui eu quero que vocês guardem uma informação que ela é comum entre LEP e o REMP. Todo o preso que praticar uma falta disciplinar, obrigatoriamente ele vai passar por um julgamento. Pouco importa se a falta é leve, média ou grave. Todo o preso que praticar uma falta disciplinar, ele obrigatoriamente passará por um procedimento, por um julgamento. Não existe a possibilidade de sanção disciplinar automática. Eu não posso ter, em nenhuma hipótese, sanção disciplinar automática. Até aqui está tudo bem. Daí, eu tenho, então, um julgamento. Esse preso, nesse julgamento administrativo, ele obrigatoriamente terá uma defesa técnica, seja por seu advogado, ou seja por alguma pessoa indicada pelo Estado. Então, o preso que passa por um julgamento por sanção disciplinar, ele vai ter obrigatoriamente uma defesa técnica. Olha aqui, ó, defesa. Ela é uma composição. A defesa, ela faz composição do Conselho Disciplinar, representada pela Defensoria Pública ou por advogado constituído, ou na ausência ou na existência destes, pelo analista executivo de defesa social, analista técnico-jurídico das sedes, observados os limites legais de exercício da função previstos nesse regulamento, sem, contudo, deixar de contribuir eficientemente para a justa classificação da falta disciplinar. Todo IPL, ele vai ter que ter uma defesa técnica. Daí vem o examinador e coloca: os IPLs poderão praticar autodefesa conforme entendimento do STJ ou do STF. Errado. Para o caso da defesa técnica do IPL que sofre sanção disciplinar, já existe entendimento do STJ que a defesa para sanção disciplinar tem que ser uma defesa técnica, porque isso pode influenciar na questão da liberdade dele. Então, o STJ já se posicionou que a defesa das sanções disciplinares obrigatoriamente será uma defesa técnica. E por que eu estou falando de STF e STJ? Fiz as questões no sábado. Os meninos que fizeram as questões comigo puderam ver. A banca OCP, ela indiretamente trabalha com entendimentos jurisprudenciais. Então, eu vou trazer os entendimentos jurisprudenciais para vocês. Eu estou aí no período que eu tenho um prazo para isso, lendo vários entendimentos jurisprudenciais, tanto da LEP, como também
do Código Penal para que eu possa trazer o melhor para vocês, a melhor informação possível. Inclusive, redigir um documento lá para o grupo do Telegram com essas decisões, jurisprudências e também julgados recentes. Deixa eu beber um pouco de água aqui, que a garganta secou. Dito isso, daremos sequência às nossas informações. Agora vamos falar sobre os membros votantes, ou seja, aqueles que vão escolher se o IPL ele vai ser condenado ou não. Se esse IPL ele é digno de ter a aplicação de uma sanção disciplinar ou não. Vamos lá. Membros votantes. Quem são? Nossa, Deus, era para ser uma reta. Professor, por que você não passa nos concursos que você fez? Por isso aqui, ó. PMK, fui fazer, deu ruim. Falográfico, fui fazer, deu ruim também. E indica alguma coisa? Indica muita coisa. Indica que você não deve ficar perto de pessoas que têm riscos assim, ó. Vamos lá. Membros votantes. Quem são eles? Eu tenho a classificação sempre por número ímpares. Os membros votantes, obrigatoriamente, sempre vão ser números ímpares. Por quê? Para que não haja empate. Por exemplo, eu tenho que votar para saber se o indivíduo vai ter a aplicação de uma sanção disciplinar ou não. Aí tem 4 pessoas, 2 votam a favor e 2 votam contra. Empatou, o que eu vou fazer? Vou chamar o diretor? Jamais. Em hipótese alguma. Vou explicar por que jamais. Aqui, ó, membros votantes serão um representante da equipe de segurança e 2 técnicos ligados à diretoria de atendimento. Lembrando que eu não posso, em hipótese alguma, ter qualquer indivíduo que participou da aplicação ou da escritura da sanção disciplinar ou da confecção do REDS relacionado à sanção disciplinar, votando. Os indivíduos que viram a falta, eles não podem votar, porque já estão com a vontade viciada. Os indivíduos viram preso praticando a conduta. Eles vão falar, opa, você tem que ser condenado. Não tem como fugir. Então, aqueles que se envolveram nessa falta disciplinar, eles não podem votar. As pessoas que vão votar têm que ser pessoas imparciais e isentas. Então, exatamente, Marcos, o comunicado interno. Fugiu a palavra, eu estava tentando lembrar aqui, não vinha na cabeça, aí eu comecei a falar outros nomes, mas o nome correto, o termo técnico, é relacionado a comunicado interno. Aquelas pessoas que elas participaram da confecção do comunicado interno, elas não podem votar na sessão relacionada ao Conselho Disciplinar, porque elas já estão com a vontade viciada. Elas com certeza vão querer a condenação do indivíduo. E eu tenho que ter imparcialidade e trabalhar de maneira que eu não vou tender nem para um lado e nem para o outro. Aí vamos lá. Serão de no mínimo 3 membros votantes, mantendo-se para todos os efeitos composição ímpar. Se não for 3, é 5. Se não for 5, é 7. Se não for 7, é 9. Daí por diante. Eu sempre vou ter uma composição ímpar dos membros votantes. Daí, senhores, esse recomendado aqui, o examinador ele pode mudar e colocar, sendo obrigatória, a alternância desses membros a cada 6 meses. Deixa a questão incorreta. A alternância dos membros votantes é uma recomendação. Não quer dizer que ela acontecerá. É uma possibilidade. Então, é uma recomendação. E sabemos que a banca OCP ela trabalha em cima disso aqui. Ela vai modificar a recomendação e vai transformar essa recomendação em uma obrigatoriedade. Vocês não podem errar isso. Vocês devem ter a atenção quanto a esse conceito. Quanto à composição dos membros votantes, é recomendada a alternância a cada 6 meses. Se não acontecer, não tem problema algum. E outro tópico importante, o parágrafo 2º, ele vai nos trazer a seguinte ideia. Ao presidente do Conselho Disciplinar não será permitida a capacidade de voto. Vem a banca OCP e coloca. Ao presidente do Conselho Disciplinar será permitido votar.
O candidato afoito e o candidato que não estudou da forma correta, ele vai pensar, se ele é presidente, ele pode tudo. Se ele é presidente, ele é o pica das galáxias. Não, senhores. Eu não tenho presidente, que a maioria das vezes vai ser o diretor da unidade prisional, com a capacidade de voto. O presidente não tem capacidade de voto. Ah, professor, mas se for o voto de Minerva, não tem voto de Minerva, não tem voto de reserva, não tem voto de nada. Ele não vota. Simples assim. Em hipótese alguma, em circunstância nenhuma, o presidente do Conselho Disciplinar poderá votar. Beleza? Guardem isso também, porque isso aqui cheira à prova. Isso aqui pode aparecer em eventual prova para vocês. Como eu falei para vocês, serão impedidos da participação do Conselho Disciplinar aquele servidor que classificou a falta, fez o documento interno, o comunicado interno, o servidor que de alguma forma tenha presenciado os fatos, ou seja, todo mundo que viu não vai poder votar, ou servidor que tenha relação de parentesco ou de amizade ou desafeto com preso ou funcionário envolvido na ocorrência. E acontece, meus senhores. Vocês vão ter aí na atividade de vocês a possibilidade de estar trabalhando na unidade prisional, de repente chegar um menino que estudou na escola junto com vocês. Inclusive foi da sala de vocês. Velho, eu te conheço, isso é da minha sala. Se vier querendo trocar ideia, querendo ter amizade, é poucas ideias. Com preso, independentemente de quem seja, é poucas ideias. Porque se vocês abrem brecha, é a família batendo no seu portão. Na hora que você assusta, fulano de tal tá lá no presídio, ele falou que eu posso conversar com você, ele falou que qualquer coisa é só te chamar. É final de semana, é família de preso batendo no seu portão. Aqui, é que ele tá precisando só de um negócio. Assim, não é corrupção, não. Não é para você levar a droga para ele, não. É só levar um negocinho para ele, levar o... Enfim, não vai levar nada. Não tem que levar nada. Um preso é poucas ideias, independentemente de quem seja. Ô, Daniel, eu não posso falar isso, não, desse seu cacete, porque eu estou na bênção. Eu estou seguindo um texto, eu estou fazendo quaresma de São Miguel Arcanjo. Durante esses 40 dias, eu estou na bênção. Eu não estou xingando os meninos da motinha, hoje eles nem passou. Ó, pra você ver, eu rezei hoje. A oração já está surtindo efeito. Os meninos da motinha não passou. 21 horas e 12 minutos, por enquanto estamos na paz. Então, eu vou me manter na bênção até acabar a quaresma. Hoje estamos no dia 23 de 40. Mas toda hora eu penso, meu Deus do céu, não posso pecar. Mas acaba que a raiva toma o coração. Mas vamos voltar aqui. Destacado isso, aqui, ó, artigo 103. As faltas disciplinares deverão preferencialmente ser apuradas na unidade prisional em que ocorreram. Contudo, quando tal situação não for possível, em razão de eventual urgência de transferência do preso, o procedimento disciplinar deverá ter continuidade na unidade prisional de destino. Não entendi, professor. Se o preso for transferido para outra unidade prisional, ele vai levar ali a capivara dele, ele vai levar as broncas dele para outra unidade prisional, para que lá ele seja julgado. Show? É isso, basicamente. Senhores, vamos entrar em uma classificação importante, que é a classificação da CTC, da Comissão Técnica de Classificação. E existe uma diferença entre CTC da LEP e CTC do REMP? Existe. Deixa eu demonstrar para vocês essa diferenciação. E vocês vão entender que eu posso até confundir um pouco. Deixa eu só abrir aqui, a imagem está abrindo. Eu vou demonstrar para vocês, porque aqui é tudo na base do quem sabe faz ao vivo. O professor tem como mandar esse documento para a gente? Tem, eu mando para vocês com o maior prazer, com o maior carinho. Por quê? O objetivo é todo mundo passar. E eu fiz ele com carinho para que pudesse auxiliar vocês. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Composição da Comissão Técnica de Classificação da LEP, da NEP e do REMP. Existe diferença? Existe. Primeiro, eu quero trabalhar com vocês com a CTC do REMP. Olhem como que ela é composta. Comissão Técnica de Classificação do REMP. Eu tenho o diretor-geral, tenho também o diretor-geral, tanto na LEP quanto na NEP? Tem. Tenho o diretor de segurança na LEP e na NEP? Não. Assessor de informação de inteligência? Também não. Analista técnico jurídico? Não.
Psicólogo, aí eu tenho. Assistente social, daí eu também tenho. Eu tenho enfermeiro ou técnico de enfermagem? Não. Médico psiquiatra, eu tenho aqui, ó. Deixa eu só pegar o psiquiatra em ambos os conceitos. Dentista. Imagina aparecer na prova de vocês, na CTC, aparecerá, ou a composição correta da CTC é composta do dentista. Você vai pensar, meu Deus do céu, tá errado. Não. Se for a CTC, a Comissão Técnica de Classificação do REMP, eu tenho esse dentista. Responsável pelo núcleo de ensino e profissionalização? Tenho. E eu tenho também esse núcleo, esse chefe da educação e da disciplina dentro da ANEP. Tanto na ANEP quanto no REMP, eu vou falar sobre esse responsável pelo núcleo de ensino. Gerente de produção, gerente da CTC, representante de obras sociais da comunidade e o representante do programa de inclusão social dos egressos do sistema prisional, quando possível. E daí, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de fazer um procedimento quando não existir CTC composta, chamado estudo de caso. Quando a CTC não estiver composta para fazer o PIR, o Plano Individualizador de Ressocialização, daí o que a CTC vai fazer? Não tem ela, então não vai fazer nada. Daí eu tenho a possibilidade de fazer um documento chamado estudo de caso. E isso é o que fala o REMP. Olha aqui, ó. As unidades prisionais que não possuírem CTC por não dispuserem de todos os membros necessários à composição dessa, quais sejam aqueles elencados no diploma legal pertinente, mas que disponham de, no mínimo, um psicólogo ou um assistente social, elaborarão estudo de caso. Esse ou que aqui aparece, ó, ele pode ser um ou tão simples, mas ao mesmo tempo maldoso. Porque se o examinador modificar esse ou para e, eu vou substituir uma partícula alternativa para uma partícula que é... Aí eu já não sei qual que é a outra partícula. Mas, enfim, uma partícula que é alternativa para algo que vai ser obrigatório, tentando pagar de conhecedor do português, mas não é conhecedor do português. Então, esse E, ele não pode aparecer, porque eu vou criar uma obrigatoriedade do psicólogo e do assistente social. É um ou outro aí, ó. Partícula afirmativa. Muito obrigado, Oxará. Eu vou falar que é ou psicólogo ou assistente social. Eu não... É aditiva. Aí eu já não sei se é aditiva ou afirmativa. E falando nisso, galera, só para trazer um destaque para vocês, a Adriana, ela falou, eu conversei com ela hoje, na tarde de hoje, ela falou que essa semana não teremos aula, mas semana que vem vocês podem ficar tranquilos, semana que vem teremos aula de português e vamos trabalhar com gramática. Então, logo, logo eu solto lá no Telegram as informações também sobre a aula da Adriana. Voltando, o que acontece? Disponho de, no mínimo, um psicólogo ou um assistente social. Elaborarão estudo de caso a título de medida administrativa excepcional e emergencial. Então, esse estudo de caso aqui, ele existe somente no REMP, e esse estudo de caso, ele serve para substituir aquele documento que é classificado pela CTC, quando ela não existir. Então, esse PDF eu vou mandar tanto lá no grupo do Telegram, mas eu mando também para a galera do WhatsApp, beleza? Para que todos vocês possam ter a separação. Oi, Júlio. Ô, cara, satisfação em ter recebido você aqui na aula. Fico muito feliz em ver sua disposição em poder estudar. E pode ficar tranquilo que eu vou lançar essa aula de hoje lá no YouTube. As demais não, mas a de hoje sim. Ô, Tati, rolar um simulado relacionado ao quê? Ao REMP? Vocês querem um simulado hoje? Ó, para a galera do Telegram, vocês não vão dormir, não, porque assim que acabar a aula, a gente vai ter nosso quiz noturno. Então, o quiz noturno, ele ainda vai ser feito e vocês vão ter que responder. Sobre o simulado geral, ele vai ter. Eu tinha até perguntado lá na caixinha se vocês tinham preferência. Fácil não, Nepomuceno. Eu quase apanhei por conta desse nome. Até hoje, eu recebo algumas ameaças. Então, o que acontece?
eu fiz lá a caixinha relacionado a corrigir os exercícios da LEP, e assim que eu corrigir o exercício da LEP, eu vou fazer um simulado, que vai ser um simulado online, que eu vou fazer um rank dele. Então, dito isso, vamos lá. Só para podermos lembrar que temos também a classificação da Comissão Técnica de Classificação, tanto na NEP, na Lei 11.404, como também na LEP. Hoje eu estou nas fudências, nem fiz as perguntas hoje. Ah, parabéns. Parabéns, senhorita Tatiana. Acabar aqui, você vai fazer as questões que estão lá no Telegram. Pode ficar tranquila. A gente não tem pressa, não. A gente tem o tempo todo mundo. Voltando às nossas informações, então eu quero tratar com vocês. Olha aqui, ó. Da Comissão Técnica de Classificação. Para que ela serve? Para elaboração do PIR. E essa função é comum entre as três matérias, entre LEP, NEP e REMP. Eu vou executar o PIR, que é o Programa ou Plano Individualizado ou Individualizado de Ressocialização. Isso serve para saber das carências e das necessidades de atendimento do IPL. E isso nas três leis, na LEP, no REMP e na NEP. Resumo enviado ao grupo do Telegram. Muito obrigado, meu amor. Eu falo com vocês. Por que eu vou casar? Por conta disso. É por conta disso. Ela engrandece. O trem aqui é diferente, gente. Vamos lá. Muito obrigado, viu, pelo apoio que você sempre me dá. Você acha que pode cair essa comissão nas três? Se falarmos sobre legislação completa, infelizmente, a gente vai ter que ter noção das três. A professora pode cair, por exemplo, a CTC, tanto numa questão da LEP como numa questão do REMP e também uma questão da NEP. Se a banca tiver uma ideia mirabolante, pode. E deixa eu falar para vocês, uma característica peculiar da banca OCP, ela conseguir trabalhar com duas ou mais matérias em uma só questão. Eu tenho feito todas as questões que eu estou postando lá no Telegram, para a galera do Telegram, são da banca OCP. O pessoal está de prova. Desde o dia que saiu a banca definida, eu só tenho postado questões da banca OCP. E uma coisa que estamos percebendo é o quê? Que a banca, ela trabalha com duas ou mais matérias em uma única e específica questão. E isso aí a gente tem que saber fazer. Então, pode ser que a OCP trabalhe com o REMP e com a LEP em uma só questão? Pode. Se ela quiser, ela pode também. Ah, tá. Não, beleza. Ô, meu amor, eu vou te colocar lá de ADM no grupo do WhatsApp de novo. Vamos lá. As unidades prisionais que não possuam, desculpa, tá? Que não possuam CTC por não dispuserem de todos os membros necessários. A composição já tinha até pagado essa informação para vocês aqui. Agora vamos na sequência. Senhores, outra informação que é pertinente, é importantíssimo trabalhar, é a seguinte, sobre os objetos que possuem proibição de entrada nas unidades prisionais. E quais objetos que são esses? Aqui, ó. Vou explicar para vocês agora. Galera, vocês vão perceber, o REMP ele é grande, mas ele é fácil de trabalhar. A gente consegue fazer algumas assimilações. Na semana que vem não, né? Na nossa próxima aula, que vai ser na sexta-feira, eu vou passar para vocês informações relacionadas à seguinte ideia. Na aula de sexta-feira, eu vou trazer para vocês conteúdo sobre transporte dos presos. E, galera, só fazer um adendo aqui. Tanto para a galera do WhatsApp quanto para a galera do Telegram. Eu não tinha colocado disponibilidade de aula amanhã, mas meu coração tá tocando aqui, tá pedindo muito para que amanhã a gente faça uma aula relacionada a questões da lei penal, questões do Código Penal. Então, aquelas questões que eu postei no grupo do Telegram na tarde de ontem e corrigi por áudio hoje, eu vou corrigir por meio de aula mesmo, aula física, igual eu estou fazendo hoje, com vocês amanhã, quarta-feira. Beleza?
Então, fiquemos combinados assim. Amanhã vamos ter uma aula de correção de exercício da lei penal. Às 20h30, por favor? Ô, Tati, pode ser, às 20h30. Excepcionalmente amanhã. Nas demais, eu tenho que fazer às 20 horas, porque eu tenho que ter 2 horas de aula, no mínimo, para conseguir passar todo o conteúdo para vocês. Eu faço isso pelo bem de todos. Beleza? Então, amanhã, fica o convite para todos que estão aqui na sala. Teremos. Ô Gislene, consegui, deixa eu já aproveitar, já que estamos fazendo essa pausa rápida para poder falar sobre assuntos. Eu consegui o professor de raciocínio lógico, matemático, vai ser o Rodrigo, e adianto para vocês que a plataforma que eu fiquei enrolando, falando que ia lançar, já faz quase que um mês e não lancei, ela vai sair essa semana, viu? Daí, essa plataforma, ela vai ter o conteúdo completo, vai ter o português, vai ter o raciocínio lógico, vai ter informática e vai ter as matérias de direito. Daí eu já vou lançar para vocês as informações sobre como que vai funcionar tudo. Show de bola? Dito isso, só estou na fase de negociação final, mas vai ser. Vai dar certo. Vamos dar sequência esses dias vi na TV que vai entrar uma TV na penitenciária e encontraram drogas celulares dentro da cela. Vou falar sobre os materiais proibidos e vou falar sobre todas essas classificações aqui, daquilo que pode e daquilo que não pode, dos objetivos de entrada proibida ou restrita nas unidades prisionais. Senhores, eu posso ter televisão nas unidades prisionais? Se o indivíduo ele possui uma regalia, ele pode ter, e falo para vocês, todos aqueles presos que gozam de regalias, eles podem ter acesso à rádio ou à televisão. Então, pode acontecer de ter televisão dentro da unidade prisional? Pode. O preso que possui regalia, e por que ele possui regalia, professor? É corrupção? Não. É em decorrência do bom comportamento dele. Ele teve um bom comportamento, ele conseguiu essa televisão porque ele estava bonzinho. Ele não fez nada para poder assustar ninguém, ele não fez nada para poder ali trazer qualquer problema dentro da unidade prisional. Daí ele recebe elogios, em decorrência desses elogios, ele vai conquistar o direito de ter regalias. Então, dito isso, esse IPL, ele tem a capacidade de ter acesso à televisão, ele tem a capacidade de ter acesso ao rádio, mas todos esses produtos vão passar por um local chamado sala de censura. E para que serve essa sala de censura? Essa sala de censura ela serve para averiguar se não vai ter nenhum produto de entrada proibida ou restrita na unidade prisional. Daí, o artigo 314 ele vai falar: é vedada a entrada de aparelhos eletrônicos ou de informática, com exceção àqueles que são autorizados, por exemplo, a televisão. Armas, munições e explosivos. Eita, isso aí foi onde? Foi aqui em Minas? Qual estado que foi isso? Vamos lá. Armas, munições e explosivos. Aí eu questiono a vocês, senhores, como regra, eu posso ter a entrada, como regra, eu posso ter a entrada de policiais penais armados dentro da unidade, no ambiente interno da unidade prisional? Se cair uma questão questionando para vocês, o policial penal pode entrar armado na unidade prisional? Negativo. A resposta é não. E trabalhando com o REMP, trazendo uma conceituação que é prevista e exclusiva do REMP, somente uma unidade específica poderá entrar armada na unidade prisional. E qual é essa unidade? O COP, o Comando de Operações Penitenciárias Especiais. Somente o COP pode adentrar nas unidades prisionais com munição letal. Todas as demais unidades, elas não podem, nem o GIR. O GIR não pode, ô Michael. O GIR não pode. O GIR, que é um grupamento de intervenção rápida, de pronta resposta, ele pode adentrar na unidade prisional, e você pode pesquisar aí no REMP que você vai ver, com munição não letal. As munições letais são autorizadas ao COP. Exatamente.
Após com vocês, sem conhecer o Marcos, sem ter aqui contato com ele direto, mas o Marcos ele já trabalhou no contrato, ou quiçá, até mesmo como policial penal efetivo. Eu estou certo, Marcos? Marcos, você já foi do contrato ou já foi efetivo em algum momento aqui em Minas Gerais? E surgir somente com munição. Aí, ó, viu? E o Marcos não deixa eu errar. Quando falarmos do grupamento, que pode adentrar, excelente. E se Deus quiser, daqui a algum tempo voltará como efetivo. Quando eu falar para você sobre aqueles que podem exercer a função ou aqueles que terão a responsabilização de entrar armados na unidade prisional, vocês devem gravar obrigatoriamente e somente o COP, somente Comando de Operações Penitenciárias Especiais, poderá adentrar na unidade prisional com munição letal. Todas as demais unidades, todos os demais servidores, eles vão ter autorização somente com munição não letal. Dito isso, vamos aqui voltar. Aparelhos eletrônicos são proibidos, cursos de informática também. Armas, munições e explosivos. Parei aqui nesse tópico porque nele existem algumas conceituações que são importantes. Ferramentas e substâncias inflamáveis, ou seja, um isqueiro, ele pode adentrar na unidade prisional como regra. O isqueiro, ele não pode adentrar na unidade prisional. Bebidas alcoólicas e drogas ilícitas e também valores em dinheiro, cheques ou outros títulos. Senhores, existe um conflito aqui entre LEP e REMP, porque a LEP, ela autoriza com que o IPL possa adentrar na unidade prisional com dinheiro, ou até mesmo os familiares em visita. O REMP, ele não autoriza. Professor, mas se a visita for, por exemplo, de ônibus, ela não pode levar o dinheiro da passagem, não? Ela pode levar o dinheiro da passagem, mas ela não pode adentrar na unidade prisional com esse dinheiro da passagem. O que a visita vai fazer? Senhores, existe um local apropriado para que as visitas possam deixar determinados pertences de pequena monta, e daí elas podem deixar esse valor em espécie também nesse local. Em regra, algumas unidades prisionais, elas limitam esse valor que a visita pode deixar. Por exemplo, a visita pode ir com um valor máximo de R$ 50 e pode deixar esse valor neste local apropriado, mas a visita não pode adentrar dentro da unidade prisional portando valor em espécie. É proibido adentrar na unidade prisional com dinheiro. E aí já vale até uma pergunta para vocês. Se o IPL, que acaba de retornar de uma visita, for encontrado com valor em espécie, ele vai responder por falta disciplinar? E se responder por falta disciplinar, ele vai responder por uma falta leve, por uma falta média ou por uma falta grave? O que vocês acham? Lanço o questionamento para vocês. Todo mundo colocando grave. O Josimar colocou grade. Aí. Gislene colocou. Galera, viu o quanto que é importante estudar o REMP? Porque aqui temos várias informações que são interessantíssimas e importantes. Quando eu falar da classificação da falta disciplinar do IPL, que porta dinheiro, valor em espécie, a falta é classificada como falta média. Podem pegar aí depois as classificações das faltas disciplinares e vocês vão ver. Deixa eu até descer lá rapidão com vocês. Como temos um tempinho ainda, eu estou conseguindo adiantar a matéria em um lapso importante. Aqui, ó, deixa eu pegar. Fiz um quadro, faltas médias, né? Aí das faltas médias, lá no finalzinho, vai falar do dinheiro. Aqui, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo. Não deixar de usar uniforme nos casos de monitoração. Tá no finalzinho, meio no final, né? Calma aí. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Material, comercializar a unidade, ter consigo qualquer. Aqui, ó. Falei que era no finalzinho. Isso aqui eu estou falando das faltas médias. Ter consigo guardar ou entregar qualquer quantia em dinheiro. Vamos subir aqui para que vocês possam entender. É classificado como uma falta média. Está lá no artigo 641. Exatamente.
falta média, artigo 641, a classificação da falta média relacionada a esse IPL que possui valor em espécie. Então, voltamos aqui a falar dessas informações. Dito isso, vamos lá dar sequência. Valor em dinheiro, cheques ou outros valores. Professor, mas se ele chega na unidade prisional e está com essa quantia, ele vai deixar separado em local adequado, ele vai deixar em local próprio, mas ele não vai adentrar na unidade prisional com esse valor em espécie. E sobre os celulares, que merecem uma atenção, eu posso ter celular na unidade prisional? A regra é de vedação de ingresso de celular nas unidades prisionais. Mas o REMP ele traz excepcionalidades para que esses celulares eles possam adentrar. Ah, professor, então quer dizer que o policial penal, quando ele entra na unidade, ele vai ter que deixar o celular no carro? Sim. Ah, professor, mas eu tenho um colega que trabalha na unidade prisional e quando ele está em serviço eu converso com ele. Esquece a prática e a teoria, e ainda assim está errado. A depender do lugar que ele estiver dentro da unidade prisional, se ele tiver com o celular, ele está errado. Isso aí não pode até gerar uma responsabilização para ele. Então, não é muito bom o indivíduo ter essa possibilidade, não. Já vi casos como esse? Já. É raro, mas sempre acontece. Mas no ambiente, por exemplo, nas alas, que são classificadas como setores de segurança, ou se não, dentro do ambiente interno classificado como ala de segurança. Ali, meu filho, não posso ter celular. Se o indivíduo está com celular ali, ele é policial penal, é complicado. Professor, 24 horas sem contato com a família? Gislene, não. Por quê? Eu vou só abrir, então, lá dentro para explicar a vocês. Vocês, quando pegarem um plantão de 24 por 72, vocês vão ter prazo de descanso. Existe o almoxarifado, existe os locais próprios na unidade prisional para que vocês possam descansar. Vocês vão perceber que a unidade prisional ela possui várias portarias. E é justamente por isso que possuem várias portarias, para que eu tenha a divisão entre unidade prisional e locais apropriados para recepção da família, recepção dos policiais penais, locais apropriados até mesmo para o descanso. Quando você for para o setor de descanso, quando você for para o almoxarifado ou qualquer outro ambiente que seja classificado como um ambiente externo, você pode ter acesso ao seu celular de novo. E, professor, 24 horas no plantão é 24 horas no QAP acordado? Não. Para quem trabalha no contrato sabe que daí tem um revezamento. Existe aquela possibilidade dos policiais penais eles terem um revezamento entre eles, onde eu vou ter um prazo de descanso para determinada equipe, e a outra equipe ela vai ter a capacidade de ali manter a vigília dentro da unidade prisional. Carinha do descanso. O policial penal sempre que tem que deixar o celular guardado no armário, o policial penal, ele, em tese, tem que deixar esse celular em local afastado do ambiente interno. Mas eu vou falar que existem policiais penais, excepcionalmente, que poderão portar esse celular. Deixa eu só ver o restante aqui das mensagens. Lá deve ter um alojamento, né, professor? Tem. Nas unidades prisionais, na maioria delas tem. Eu já ouvi de alguns colegas falando, ô, professor, falar que o senhor descansa mais na unidade que em casa. Aí já é de cada um. Aí já é de cada polícia. Carinha do descanso. Aqui, deixa eu ver, o PP pode usar celular na escolta? Na escolta, daí eu tenho essa possibilidade. Na escolta, em regra, eu tenho a autorização para a utilização de celular. Enquanto eu estou ali na função GTAP, eu tenho essa possibilidade de utilizar o celular. Beleza? Então, eu estou falando dentro da unidade prisional, o ambiente interno e seguro, na ala de segurança. Marcos, explica os meninos aí sobre essa questão da possibilidade de chegar a um turno de 24 horas, mas poder descansar nesse turno para os meninos entenderem que é 24 horas, mas eu tenho uma pausinha ali para poder ficar, para diminuir a tensão. Vamos aqui, ó. Olha aqui o quão interessante é o artigo 316 nos demais. Peraí, Michel, Luiz, vai aqui. Do GIR ou do GER, não tem grupamento
GER dentro da Polícia Penal, não. Que eu saiba, né, o Michael, não tem. Talvez eu possa estar enganado. Do GIR ou do COP, ou se não, do GETAP, existem outros grupamentos, mas o GER, se eu não me engano, não tem. Tem as escalas de descanso, não ficam 24 horas no QAP. A depender do setor que você fica, mais descansa do que trabalha exatamente. Se pegar ali. Vocês vão descobrir, dentro das unidades prisionais, vocês vão descobrir que existe lugar ao sol e tem gente que bebe água mais limpa que outras pessoas. Mas isso aí é do tempo que vocês vão descobrir. Não vão entrar nesse assunto agora, não. Mas, uma coisa que eu te falo, sempre terá gente que bebe a água mais limpa. Da entrega e da utilização de telefone celular. Olha aqui como que é classificado. É vedado ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel e outros aparelhos eletrônicos ou de informática na unidade prisional. Porém, eu tenho as exceções. Olha aqui, ó. Será permitida a entrada de celulares institucionais, limitada sua utilização em circulação das dependências administrativas na unidade prisional. Então, quanto à entrada de celulares, eu tenho a capitulação que somente aqueles que são classificados como celulares institucionais. Porém, eu tenho uma exceção da exceção, que fala aqui, ó. Até que seja disponibilizado um aparelho telefone celular institucional, o diretor-geral pode entrar na unidade prisional com seu aparelho celular particular, limitada a sua utilização nas circunstâncias de dependências administrativas da unidade. Então, a regra é: existe somente uma pessoa, um único e exclusivo ser, que pode adentrar na unidade prisional com o celular particular, e mesmo assim é uma excepcionalidade. O diretor da unidade prisional. Todos os demais seres, eles vão ter a possibilidade, mesmo que seja nas dependências administrativas, de adentrarem nessas dependências administrativas somente com celulares institucionais, somente com aqueles celulares que são classificados como celulares institucionais. Os demais celulares, dentro do ambiente interno, dentro do setor de segurança, em hipótese alguma. Setor de segurança não cabe celular. Ah, professor, mas eu vi uma foto que foi tirada dentro de uma cela. Foi tirada pelo preso, não pelo policial penal. Ah, professor, mas pode? Aí, né, outra conversa. Aí a gente vai conversar sobre outra situação. Mas eu também já vi. Senhores, tem uns artistas aqui em Minas Gerais que eles fazem live dentro da cela. O cara, ele faz live. Aquele indivíduo que matou o Sargento Dias, ele fez uma live dentro da unidade prisional. Mesmo com o BO que ele tá, com a bronca que ele tá, ele fez uma live. É burro? Muito. Aí é complexo, é muito complexo, mas acontece. Deixa eu ver, o Michael tinha falado, eu tinha visto que tem casos que o diretor mora no estabelecimento penal, confirma? O que acontece? Eu posso ter o diretor da unidade prisional exercendo suas atribuições na unidade prisional, sem problema algum. Mas ele não pode fazer da unidade prisional como uma residência permanente. Ele pode morar na circunscrição, na região da unidade prisional, mas ele não pode morar dentro da unidade prisional. Eu vi meu esposo, esse sargento, ficou... Ô, gente, o indivíduo, o que efetuou ali, ceifou o Sargento Dias, aquele ali é um dos indivíduos que, infelizmente, ele desafia todos os contextos legais. O estabelecimento prisional, para ele, não surte mais efeito. Ele ri da cara da sociedade de todas as formas possíveis. Inclusive, ele fez uma live demonstrando justamente isso aqui. Como é que eu tô? Eu tô com o celular dentro da cadeia. Aqueles que acreditaram que eu ia me ferrar, tá aqui, ó. Tive acesso a celular. É bem complexo, bem complexo. E, senhores, infelizmente, os celulares, eles adentram na unidade prisional das mais variadas formas. Hoje, temos um sério problema com drone na parte da noite. Vocês vão trabalhar nas unidades prisionais, vocês vão ver
todo dia é tentativa de arremesso de objeto dentro das unidades prisionais. E como que a gente vai lidar com isso? O efetivo está baixíssimo. O efetivo da Polícia Penal, mesmo quando vocês entrarem, vai continuar baixo. Não vai pensando que vocês vão trazer um alento, que não vai. O efetivo vai continuar baixo. Vocês vão precisar de mais uns 2 concursos para poder entrar naquilo que é necessário. Mas vamos caminhando, vamos quebrando pedra até chegar àquilo que é o ideal. Vamos agora, falei sobre a entrada e utilização de telefone celular, agora eu vou entrar sobre a utilização do scanner corporal. Dito isso, entramos na classificação do scanner corporal. Para que serve esse scanner corporal? Senhores, eu trouxe uma decisão jurisprudencial para os meninos lá do Telegram, que falava que o STF reconheceu que a revista íntima ela deve ser utilizada somente em últimos casos. É uma decisão recente, de 5 meses atrás. Deixa eu até ver se eu acho ela aqui e eu mostro para vocês. Revista íntima, STF. Decisão recentíssima. Aqui, ó. Deixa eu ver. STF proíbe... Ah, tá aqui, ó. Deixa eu passar agora para a tela, vamos ver se vai abrir para vocês. E isso aqui é importante para vocês lerem por 2 conceitos. Aqueles que não eram do grupo Telegram, mas estão assistindo a aula de hoje. Primeiro conceito, redação, para que vocês possam ter um arcabouço técnico para redigir uma boa redação. E também, até mesmo para questões. Eventuais questões que aparecerem sobre essa classificação, tá aí, ó. STF proíbe revista humilhante em presídio e admite inspeção íntima em casos excepcionais. Corte proibiu prática vexatória e fixou regras para inspeção de visitantes nas unidades prisionais. Então, o que o STF quis falar, na verdade? Olha, unidades prisionais, vocês vão ter que se adequar para conquistar, para comprar scanner corporal. Então, esses scanners corporais, eles servem para evitar aquelas revistas que são classificadas como revistas vexatórias. Então, tá aqui a classificação. Ó. Nas unidades prisionais que dispuserem de scanner corporal, será obrigatória a revista mediante passagem das pessoas pelo equipamento, devendo ser observado o respectivo protocolo. Então, tem todo um protocolo, porque é um produto que tem uma certa radiação, e para não trazer nenhum dano, eu vou ter que fazer o protocolo correto. Os servidores podem passar por esse scanner corporal? Sim, os servidores eles podem passar por esse scanner corporal. Eu quero que vocês guardem o seguinte, não quer dizer que é servidor, que é policial penal, que ele não vai passar pela revista, não, viu, gente? O policial penal, ele também pode passar por essa revista. O policial penal pode ter essa situação de ser obrigado a passar por essa revista, inclusive revista que é executada pelo scanner corporal. Então, voltamos. O servidor necessitar passar pelo procedimento de revista por mais de uma vez no dia em que estiver trabalhando, será revistado conforme previsto no procedimento operacional padrão desse regulamento, que prevê a revista em visitante à unidade prisional. Então, se ele já passou uma vez, ele não passará novamente pelo scanner. Se ele já passou pelo scanner uma vez, ele não passa 2 vezes no mesmo dia pelo scanner. Daí eu vou passar pelo POP, que é para visita. Deixa eu ver aqui. Isso em todo presídio penitenciário, isso. Senhores, não são todas as penitenciárias do estado de Minas Gerais que têm esse scanner, não, viu? Isso aqui é exceção, praticamente. São poucas. Mas, quando tem, todas as pessoas que ali estão, elas passam pelo scanner corporal. Inclusive, os servidores, eles podem passar. Eu vou ter uma classificação de quantas vezes que esses servidores eles podem passar por esses scanners corporais, mas sim, vocês, enquanto policiais penais, podem passar por esses scanners. Então, vamos lá na continuação. O servidor que necessitar passar, já falei sobre isso. E aqui, ó, as pessoas que
artigo 323, as pessoas que recusarem a passar pela inspeção no scanner corporal ou que, em virtude da recomendação, não possam passar pelo equipamento, deverão passar pelo procedimento de revista padronizado por esse regulamento, sob pena de serem impedidas de adentrar na unidade prisional. Por exemplo, a mulher grávida, ela não pode passar pelo scanner corporal. O que eu vou fazer quanto a essa mulher grávida? Daí, senhores, a mulher grávida, eu vou fazer um outro tipo de procedimento com ela. Eu vou passar essa mulher por uma revista apropriada. Vou analisar qual que é o POP que pode ser aplicado, mas a mulher grávida, ela não passando pelo scanner corporal, ela passa por uma outra modalidade de revista. O indivíduo foi convidado a passar no scanner corporal, se recusou. Quer dizer que ele vai ser, então, impedido de fazer visita? Não. Daí eu vou fazer outro procedimento. Professor, passei pelo scanner corporal, visualizei que tem ali uma imagem, tem um corpo estranho no corpo da pessoa. Daí eu vou levar para a unidade médica para que possa ser analisado que corpo estranho é este. A maioria das vezes, as pessoas, né, os cofres, os visitantes, eles vão entrar com produtos ilícitos nas suas entranhas. Senhores, já teve situação de homens serem detidos com 4 celulares nas suas cavidades corporais. Professor, 4 celulares, um homem conseguiu introduzir. E aí, professor, dentro da unidade, como que ele ia fazer para poder tirar isso? Galera, não pergunta, não. Aí é a guerra dele que ele ia ter lá dentro. Mas isso é, infelizmente, até normal. Pessoas que vão tentar entrar na unidade prisional esconderem suas entranhas. Senhores, em Minas Gerais já teve casos, infelizmente, de mulheres com crianças de esconderem materiais ilícitos dentro da fralda da criança. A criança adentrando e está lá na fralda dela substância entorpecente. Imagine isso, uma criança, um anjinho, porque do 0 aos 2 anos de idade você vê a imagem de um anjo em uma criança, não tem como. Deixa eu ver. Pergunta para os universitários, exatamente. Aí chega no hospital, vira assunto, exatamente. E essa galera do hospital aí tem muito assunto para poder tratar, muito assunto mesmo, até mesmo de presos. Já teve uma situação, eu estava conversando com um colega, que ele estava conduzindo o IPL, porque o IPL conseguiu sumir com um frasco de shampoo que ele tinha recebido. Não me perguntem como que ele sumiu com esse frasco de shampoo, mas ele teve que parar no hospital para que eles pudessem achar. Senhores, podem pesquisar e podem conversar com quem é policial penal. Essas coisas acontecem dentro das unidades prisionais. Isso aí são os fatos que podem acontecer. Luiz, no REMP as visitas são semanais, os presos poderão receber quinzenalmente, item de complementação, exatamente. Eu vou chegar nessa parte com vocês. Na aula de hoje não vai dar para a gente falar sobre isso, mas na aula de sexta-feira, para quem é do Telegram, eu vou explicar essa informação para vocês. As revistas semanalmente, os kits de complementação chegando a cada 15 dias para poder auxiliar esses presos. Vamos falar somente sobre a última informação aqui, e na aula de sexta eu dou sequência a partir da sala de censura. Senhores, seguinte classificação da revista investida, como que funciona isso? Daí eu vou fazer a revista ao invés da visita, vou fazer no IPL. Acontece, deixa eu explicar a vocês. Vamos supor que a avó do preso, ela tem 102 anos de idade. Ela vai até a unidade prisional visitar ele. Galera, por uma questão ética, não tem como fazer revista em uma idosa de 102 anos de idade. Para ela, que viveu toda uma vida na honestidade, pode ser até perigoso em questão do que ela vai sentir. Corre risco dela até passar mal. Então, para não gerar esse transtorno, a gente executa o procedimento da revista investida. Como que ela funciona? Olha aqui, ó, 327 ele vai explicar para vocês. Quando a estrutura da unidade prisional for adequada, bem como quando não comprometer a segurança desta, a equipe de segurança da unidade prisional poderá realizar a revista investida nos modos de procedimento operacional padrão específico previsto nesse regulamento. Ou seja, o preso visitado é quem de fato, passará pelo procedimento de revista, tanto na chegada da visita,
como na ida da visita. Então, antes dele receber a visita, ele passa por uma revista. Depois que ele voltar para a cela, que ele ter recebido essa visita, ele novamente passa por uma revista. Olha aqui, ó. Ou seja, o preso visitado é que, de fato, passa pelo procedimento de revista, o mais minucioso possível, antes e depois de haver recebido a visita. O visitante, nesse caso, deverá ser o visitante, neste caso, deverá obrigatoriamente ser revistado por detector de metais, e no caso de necessitar uso de banheiro, deverá usar o exclusivo para visitantes. Então, a senhorinha de 102 anos de idade, eu vou passar o scanner corporal nela. Eu não vou encostar a mão nela, eu não vou criar um ambiente vexatório para ela. Uma senhora de 102 anos de idade, complexo. Então, eu tenho essa possibilidade. Deixa eu ver aqui, professor, tem um detalhe importante no REMP. Na visita do advogado, artigo 585, fala-se que a revista do advogado limita-se ao detector de metal. Quando eu vou fazer o atendimento das unidades, geralmente não passo pelo scanner. Exatamente, vale também esse destaque. Existem autoridades que essas autoridades elas vão passar por uma revista específica, que não é a mesma revista da visita. E o advogado, quando ele vai ali conversar, quando ele vai ter a capacidade de contato com o IPL, ele passa pelo scanner corporal. Ele não passa pelo procedimento de tirar a roupa, de ter que ter um contato mais próximo do policial penal. Também é previsto para essas autoridades específicas essa utilização do scanner corporal, esse método de scanner corporal, tá ok? Muito bem lembrado, Marcos, porque eu posso utilizar esse scanner corporal nessas autoridades especiais. Por exemplo, promotor de justiça. O promotor de justiça ele não passa pela metodologia da revista dos POPs, ele passa pelo scanner corporal. O advogado também vai passar pelo scanner corporal. Senhores, na aula de sexta-feira, eu vou continuar a trabalhar com o REMP com vocês. E as unidades prisionais que não têm scanner? Daí, Otávio, as unidades prisionais que não têm scanner vão passar por outra metodologia. Deixa eu ver, de que não é obrigatório passar pelo raio-x, limitando-se a passar apenas pelo detector de metais. Exatamente. Quando eu tenho a unidade, por exemplo, eu vou pegar aqui, a Drummond, ela está com um detector, não está, Marcos? Se eu não me engano, a Drummond, ela está com um detector de metal, com scanner. A Drummond, beleza, o advogado vai lá, ele não tem que passar por esse scanner. Lá tem o raio-x e o detector, excelente. Vamos pegar uma unidade menor, a unidade de Brumadinho, uma unidade recente. Se eu não me engano, a unidade de Brumadinho, ela não tem nem raio-x nem detector. O advogado, ele passa por onde? Ele vai passar por esse scanner corporal. Todas têm raio-x e todas, ou scanner? Neves, quanto à questão das unidades prisionais, é pioneira. Ela tem, as unidades prisionais de Neves são bem estruturadas, todas elas, tanto quanto a questão das viaturas, assim, regra, né, temos algumas exceções, como também a questão dos scanners e também dos raios-x. Quando não tem um, tem outro. Agora, tem umas unidades do interior que, meu Deus. Tem unidades, senhores, e eu vou jogar a real aqui para vocês, que vocês vão trabalhar, que os presos eles são transportados em ambulância, porque na unidade prisional não tem uma viatura adequada. Mas isso aí é no interior, isso aí acontece com falta de viatura na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Polícia Penal, mesma coisa. Então, não vão pensar, a Polícia Penal está sucateada, não. Temos essa situação em todas as repartições. Senhores, na próxima aula eu vou dar continuidade com vocês com a classificação da censura. Então, sexta-feira, para quem é do Telegram, eu vou dar continuidade na censura. Vou falar também sobre as movimentações que são feitas e quais equipes vão executar essas movimentações, e vou trazer a classificação sobre as visitas. Sobre a aula de hoje, os tópicos que tinham que ser trabalhados eram esses. Espero que tenham gostado da aula, espero que ela tenha sido